Está conosco na ponta da linha Dom Antônio Luiz Catelan, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, professor universitário da Pontifícia Universidade Católica e membro de importante congregação teológica da Santa Sé no Vaticano. Seguramente um dos mais competentes, brilhantes e intelectuais da Igreja Católica. Na atualidade, Dom Catelan foi muito ligado ao Papa Bento XVI, que nos deixou e está sendo velado lá na Basílica de São Pedro. E nós estamos tendo a honra de entrevistá-lo para falar justamente sobre a obra de Bento XVI, seus escritos, seu pensamento. Ele que foi um dos papas mais importantes e mais preparados do ponto de vista intelectual e teológico da Igreja Católica. Dom Antônio Catelan é professor da Cátedra Ratzinger, que é uma cadeira na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que trata justamente dos escritos e do pensamento de Joseph Ratzinger, o nosso querido Papa Emérito Bento XVI. Vamos então bater um papo com Dom Catelan. Dom Catelan, o senhor que é um professor da Pontifícia Universidade Católica da Cátedra Ratzinger, que conviveu tão de perto com o Papa Bento XVI e é tão conhecedor de seus escritos, qual o legado que o Papa Papa Emérito deixa para os católicos do mundo todo? Bom dia. Bom dia. Pois fomos surpreendidos aí com a notícia. Na verdade, o estado de saúde dele vinha já se agravando progressivamente e recebemos, enfim, a notícia. Ele próprio dizia que estava se preparando para esse momento, de tal maneira que, de alguma maneira, embora tristes, nos alegramos que as preces dele tenham sido atendidas e certamente contamos agora com um intercessor no céu. O legado dele tem vários aspectos. Tem um legado teológico, uma obra teológica gigantesca, comparável a Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, aos grandes da teologia. Tem um legado que é pastoral, a posição dele como arcebispo, como cardeal prefeito da congregação, hoje de Castério, para a doutrina da fé. Tem o legado dele como Papa, nos quase 8 anos que governou a Igreja, e o legado de testemunho dele como Papa Emérito, recolhido em oração, servindo a Igreja no silêncio e na oração. Então é um legado rico, um legado profundo, com vários aspectos. O mais importante de todos eles, sem dúvida nenhuma, é o legado do seu testemunho pessoal, de dedicação completa a Cristo e à Igreja. Seu nome, Bento, recorda o princípio beneditino de nada colocar antes de Cristo, considerar Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Viveu para Cristo, desde jovenzinho viveu para Cristo, ofereceu a Cristo toda a sua, não apenas a existência, mas todas as suas qualidades humanas e intelectuais. Então, o seu testemunho de um homem de Deus, um homem santo, um homem inteiramente que não vive para si, mas para Deus e para a Igreja. E o seu amor pela Igreja, a Igreja divina e humana, Igreja portadora da Palavra de Deus e dos sacramentos, Igreja ornada de santidade, mas ao mesmo tempo uma Igreja marcada também pelo pecado dos seus membros ao longo da história e no tempo de hoje. E nas posições que ele ocupou, ele teve que lidar tanto com a santidade na Igreja, como também com os problemas humanos, às vezes até bastante graves, que existem também dentro da Igreja. E ele amou a Igreja como ela é, não dividindo entre puros e impuros, santos e pecadores, mas amou a Igreja como a Igreja é e por ela se dedicou. Então, do seu legado todo, esses 2 pontos, o amor a Deus e a Igreja. E como teólogo, claro, a vastidão de sua obra, a profundidade dela, na medida em que ele foi amadurecendo, foi se tornando mais simples o seu modo de escrever, o seu modo de se pronunciar. Os textos são acessíveis. O Jesus de Nazaré, sua última grande obra em 3 volumes, por exemplo, qualquer pessoa com nível médio de cultura é capaz de fazer a leitura e compreender do que se trata e ser atingido pela força, pelo poder espiritual que a obra contém. Então tem um legado teológico que o coloca entre os maiores teólogos de todos os tempos. Bom, existe uma sociedade no Rio de Janeiro brasileira, né, de alcance nacional, que tem cuidado aí de traduzir as obras
as obras teológicas do cardeal Ratzinger. O senhor faz parte dessa sociedade, com outros cardeais, bispos, arcebispos e intelectuais da igreja. Essas obras já estão todas disponíveis para o idioma português ou ainda falta muito a se traduzir? Não estão disponíveis nem no alemão original ainda, porque foram publicados artigos em várias revistas, em jornais, às vezes jornais secundários, com circulação regional. Tem um instituto na Alemanha chamado Institut Papst Benedikt, na cidade de Regensburg. Foi fundado pelo cardeal Müller quando era bispo de Regensburg, que organizou a coleção desse material e está editando, ainda não chegou no final. As que estão mais adiantadas são o alemão e o polonês. Mesmo o italiano não tem nem metade traduzido. Em português nós temos 2 volumes publicados e outros 4 traduzidos e em revisão, aguardando edição. Esperamos que dentro de uns 7 ou 8 anos a gente tenha conseguido publicar tudo. São 21 tomos de entre 700 e 800 páginas cada um. Então é uma obra gigantesca e que não é uma coisa tão simples, não é como uma matéria de jornal para se traduzir. Tem termos técnicos, é uma tradução complexa, mas está sendo publicada pelas edições CNBB, numa ótima qualidade editorial, volumes bonitos, bem feitos, então também nesse aspecto está se caprichando. Sociedade Ratzinger Brasil. E no Rio tem uma cátedra, na PUC-Rio, que foi fundada em 2012 por Dom Orani, pelo então reitor Padre Josafá, a pedido da Fundação Bento XVI do Vaticano, que promove a divulgação do conhecimento e do pensamento de Ratzinger Bento XVI. Então nós temos essas 2 instituições no Brasil. Não estão disponíveis. Bom, eu agradeço ao senhor por falar conosco aqui para Além Paraíba, Minas Gerais, Rádio CPN. Desejo ao senhor um feliz 2023, com muita saúde, muita paz e muito trabalho. O senhor que também é um dos mais importantes intelectuais da igreja no Brasil. A gente serve modestamente como pode, mas eu saúdo todos os ouvintes da Rádio CPN, do Além Paraíba, e esperamos, dentro de poucos anos, poder invocar Bento como beato, e espero que todos nós que estamos falando ou ouvindo ainda tenhamos a alegria de vê-lo canonizado. Se Deus quiser. Vamos ao intervalo, voltamos.